Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live, como havíamos combinado. E hoje vamos falar da saúde da mulher. Hoje conto com a presença de Wanda Pinheiro, paciente já conhecida por vocês, uma guerreira de mieloma. E aqui do outro lado está a doutora Andréa Novaes, que é ginecologista e obstetra e cuida dos pacientes também com câncer. Em primeiro lugar, vamos dividir em 3 tópicos, mais ou menos, a conversa de hoje, o bate-papo. E o que eu queria começar falando é a participação das minhas 2 convidadas, que é justamente da vida de mulher no contexto do tratamento. Wanda, você tem algumas dúvidas, algumas coisas para compartilhar e pedir ajuda a Andréa? Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo, para toda a comunidade de mieloma múltiplo, todos os pacientes portadores de câncer, de sangue em geral, né, doutor Breno? É um prazer estar aqui novamente, representando todas a nossa comunidade. Eu vou perguntar à doutora Andréa. Só um minuto, que a doutora Andréa teve uma chamada, ela está de plantão, e surgiu aqui uma intercorrência. Então, voltando ao anterior, vamos falar do início. Sim. Do que a gente tinha programado, que é justamente dos métodos e das barreiras no autodiagnóstico. Tá? Ao longo da semana, eu fui registrando as perguntas, né, questionamentos que vinham pelos grupos, Facebook, WhatsApp, etc. Então, nós poderíamos voltar, já que a doutora Andréa está voltando, por isso, coisas de ao vivo. Eu queria até deixar claro aqui, né, doutor Breno, que a doutora Andréa está, assim, em caráter especialíssimo aqui conosco. Ela está com uma emergência em andamento aqui no hospital, e mesmo assim ela está se propondo, ela está participar conosco aqui. Então, se ela tiver que se ausentar, a gente entende. Então, eu queria já, antecipando, queria de imediato, perguntar à doutora Andréa sobre a vida sexual. Doutora Andréa, existe vida sexual normal pós-TMO ou então durante a quimioterapia? E quais são as restrições, quais são as limitações? Na verdade, assim, a mulher, quando ela recebe a notícia da doença, ela fica bem chocada, né? Claro, né? Comum acontecer isso e muito bem entendido, né? E o foco dela, na verdade, tomando com os meus pacientes. Tem que olhar para o marido, para o companheiro. Ele está ali do seu lado durante a doença, mas é importante cuidar desse relacionamento, né? Muitas mulheres, assim, a gente tem um índice até grande, muitas pessoas que eu acompanho, de separação durante qualquer processo, desde a descoberta da doença, da quimioterapia, ou se vai evoluir para um transplante, porque marido, às vezes, não entende, né, e não acompanha a mulher em todas as fases. Então, isso já é um desafio para a mulher, né? Além disso, como o foco dela é muito a doença, ela nem pensa. Tem paciente que fala assim, doutora, eu não estou nem pensando nisso agora. Eu falei, tá, mas no momento que você estiver curada, no momento que toda essa avalanche passar, você vai ter que voltar a pensar nisso, até porque você lutou para estar viva e você precisa ter uma qualidade de vida boa, né? Então, você lutou tanto para chegar aqui, então agora a gente quer que você retome a sua vida. Então, existe sim. E nessa retomada, doutora Andréa, em relação à libido, para muitas, é uma questão muito complicada, porque a gente parece que foi bastante atingida pelos quimioterápicos, e existem casos relatados aqui nas perguntas de pacientes que entraram na menopausa durante o transplante. Então, essa libido vai voltar ao normal ou ela vai continuar? A maioria das mulheres, assim, entram na menopausa precoce, que a gente fala, né? Uma falência ovariana precoce. Por quê? Porque a quimioterapia ela não é seletiva, ela não vai atingir só a célula doente, né? Ela acaba atingindo células do corpo que estão sadias, digamos assim. Então, acaba tendo uma deteriorização das células no ovário, que é quem produz os nossos hormônios femininos. Tá? Também está muito ligado à libido, né? Então, a maior queixa das pacientes pós-tratamento quimioterápico, pós-transplante, é a secura vaginal. Mas relatam muita dor na relação,
né? Muitas nem conseguem ter relação, ficam com medo até de ter, né? Às vezes, quando a plaqueta não está muito boa também, elas ficam com medo de sangrar. Então, existe, além do medo, uma questão aí fisiológica, que são os hormônios que estão embaixo, né? A maioria das mulheres, com o uso de quimioterapia, inclusive quimioterapia que são métodos de condicionamento para transplante mieloablativos, é muito raro voltar à vida hormonal, status hormonal anterior, até um ano pós-transplante. Então, a gente espera que essa mulher fique realmente numa menopausa induziva, né, por conta dessas drogas. Mas existem tratamentos que a gente pode fazer para... sim. Existe vida sexual. Sim, existe vida sexual. E deve existir, que é saudável, né? Exatamente. E sobre a autoestima, doutora Andréia? Eu vou pedir licença. Pois não, fique à vontade. Você quer falar sobre Vamos falar um pouco sobre os métodos e necessidades voltando ao diagnóstico, André. Como é que a gente faz? A gente tem dois tipos, basicamente, de pacientes. São os pacientes com desejo ainda de engravidar e as pacientes que já cumpriram esse desejo. Então, nesse sentido, quais são os conselhos, por exemplo, guardar óvulos. Isso é uma questão para mulheres jovens que têm sempre essa dúvida. Outra coisa é métodos de proteção. Por quê e com quê? Então, assim, a gente sempre orienta, quando a paciente vai ser submetida a um condicionamento para transplante ou uma quimioterapia, a gente orienta que antes que comece, a gente converse sobre a preservação de fertilidade, se é desejo dela ou não, né? Lembrando que muitas pacientes não preservam fertilidade, por quê? Primeiro, por falta de dinheiro. É uma coisa, né, assim, não é coberta por plano, às vezes até brigar com o plano para que ele cubra e esse pode atrasar o tratamento dependendo da doença e do grau da doença, né? Não, a gente não tem esse tempo para esperar. Segundo, que às vezes a doença também é muito agressiva. Então, a gente precisa, dependendo da fase do ciclo menstrual que ela se encontra, às vezes a gente precisa de 14, 21 dias para induzir um ciclo para poder congelar óvulo. Então, às vezes, também, dependendo do tipo de doença, a gente conversa e o hematologista fala: André, eu não tenho esse tempo para essa paciente, a doença pode avançar muito e eu não vou. É melhor ela já cuidar da doença do que a gente esperar esses dias. Prioridades. Exatamente. Tudo bem. Mas a gente sempre oferece para a paciente, né, em situação, uma faixa etária reprodutiva, que preserve a fertilidade. Ou congelando o óvulo, ou embrião, caso ela tenha já um parceiro fixo e queira, né, congelar embrião. Tá. E fala um pouquinho só, métodos para evitar a gestação durante o tratamento de quimio. É importante que ela entenda que o que a gente quer, na verdade, na quimioterapia, dependendo da doença, claro, primeiro que ela não sangre na fase de condicionamento do transplante, né? Porque às vezes a plaqueta está baixa, a HB já está baixa, tem que ficar repondo sangue, e a gente não quer isso. E segundo, realmente, assim, se ela ainda continuar tendo uma relação sexual, uma vida sexual pós-químio ou pós-transplante, ela tem que entender que é raro, naturalmente, no primeiro ano voltar ao status hormonal numa fase de engravidar, mas mesmo assim ela corre risco de engravidar e que não é o momento ideal, né? Ela não está totalmente compensada após tratamento imediato. Existe o risco de ter usado medicações que podem afetar, tanto causar malformação fetal, falando, não está preparada para receber uma gestação. Exatamente. Né? Então, de métodos, a gente, no meu protocolo de atendimento, geralmente a gente, ou se ela já usa algum método, eu mantenho esse método, pílula, às vezes DIU de Mirena, DIU de cobra, a gente mantém para que ela não corra risco de engravidar nesse período. E se ela não faz uso de nenhum método, eu entro com um método, principalmente pílula, contínua, para que ela não menstrue no período tanto do condicionamento quanto da quimioterapia e que também preserve, faça uma contracepção para ela não engravidar. Tá. Existem pacientes que perguntam sempre se existe risco de infecção porque está fazendo a quimio e está tendo sua vida sexual ativa, e risco porque a imunidade está baixa, etc. e tal. Qual a recomendação? Existe realmente esse risco? Existe sim um risco, né? Porque a imunidade não está baixa, então a gente sempre orienta. Quando for ter relação, eu não libero para ter relação quando a plaqueta está abaixo de 70 mil,
porque o próprio atrito ali do pênis na vagina pode acarretar algum trauma, sangrar, e aí ela vai, às vezes, ficar até nervosa com o sangramento na relação. Então, eu não libero. Eu libero após plaquetas níveis normais, na verdade, acima de 70 mil, e com preservativo sempre, né? Apesar de confiar no parceiro, né, de saber se... A imunidade está baixa e a própria flora pode causar a infecção. E causar infecção, muitas vezes, não é pelo problema da infecção em si, e sim não porque tratar essa infecção pode atrasar o tratamento. E aí vai ter um prejuízo no resultado final do tratamento do doente. Vale lembrar que assim, a nossa flora vaginal ela já é composta de vários bichinhos, micro-organismos, né, que convivem ali de uma forma harmônica. E que, com qualquer desequilíbrio dessa flora, aí sim apresenta doença. Exatamente. Vanessa, você tem bastantes alguma dúvidas. Consideração? Não, você tem bastantes dúvidas, que você vem falando bastante. Então, o pessoal também te procura muito. Durante a semana nós tivemos uma demanda de perguntas, né? E eu gostaria de focar nessa parte da autoestima. Porque em um determinado momento estamos bem e de repente, de um momento para outro, com a quimioterapia, seus efeitos colaterais nos deixam, nos atingem especificamente a nossa autoestima, ou seja, nós perdemos os cabelos, perdemos os cílios, ficamos, como disse o Dr. Breno, ficamos deformados diante do espelho. Então nós não conversamos com a nossa própria imagem. E como nós não conversamos com a nossa própria imagem, nós terminamos nos isolando do nosso parceiro, do nosso marido, do nosso namorado, do nosso noivo, e nos abstemos de uma relação sexual saudável. O que uma paciente, doutora Andréia, ela pode recorrer como ajuda nesse momento, no que se refere à parte ginecológica ou também na apoio? Como você poderia me ajudar? Eu costumo falar para todos os meus pacientes, a gente tem que nunca deixar esse relacionamento ficar morno, né? Não pode ser marido e irmão, né? Tem que ser marido mesmo, tá? Então eu falo, relação sexual está muito além do que só penetração vaginal, né? Então eu falo para elas, não pode ter penetração vaginal, mas você pode brincar de outras formas, né? E assim, para o parceiro, o sexo no relacionamento representa muito. Então eu falo, isso não só para pacientes hematológicas ou oncológicos, para todo mundo. Né? O homem, ele é fisiológico, ele precisa ter relação sexual. A mulher não, a mulher tem filho, casa, profissão, tem outras prioridades. Né? Mas é importante sempre retomar isso para o bem do relacionamento. Tá? Então a gente estimula bastante, tem uso de gel íntimo durante a relação, que a gente ensina. Que eles não tem. Muitas relataram dores nas relações sexuais e buscam outras alternativas para manter esse relacionamento aquecido. E por que da dor? O quimioterápico ele causa uma mucosite em todas as mucosas do corpo. Fica tudo seco. O olho fica seco, a boca fica seca, a pele seca e a vagina seca. Né? E aí, por conta disso, também fica tudo muito seco, coça e acaba dando algumas feridinhas, infecções secundárias e isso ela vai sofrendo. Pacientes que foram submetidas a transplante alogênico também podem desenvolver DESH, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, na forma genital. Também aparecem algumas lesões específicas da doença, líquen, sinéquias vaginais, até casos relatados na literatura de obstrução total da vagina. Poxa vida, né? Então, fundamental, uma acompanhamento nós tivemos assim, pacientes que foram bem explícitas ao relatar assim, a diminuição da área vaginal. E se era em decorrência ao cicatrização da mucosite. Exatamente. É uma cicatrização exacerbada que a gente fala, e aí acaba realmente diminuindo o diâmetro e profundidade da vagina. E para a recuperação da autoestima, no que se refere também, vale tudo na busca de uma melhor aparência, né? Então, uma ida ao cabeleireiro, cuidados com a pele, e os cuidados ginecológicos são fundamentais. Cuidados da mulher em geral. Os cuidados da mulher em geral. Sim, sempre chamam, tem que, né, vai, assim, faz um clima com o marido, põe uma vela no fundo, compra uma lingerie. Namora. Você
tem que se sentir, isso faz muito bem, assim, voltar a ter relação sexual faz muito bem para a mulher, né? Sim. Ela se sentir bem, ela se sentir fazendo parte da vida dela como se fosse antes. Sim. E você relata alguma restrição ou limitação nessa busca? De alternativas? Pela recuperação da autoestima na vida sexual? Não, acho que não tem limitação. Acho que a vida sexual, assim, usar a imaginação. Né? Livre, leve, solta. Segura. Tá? Então, eu sempre oriento. Teve penetração anal, tem que trocar o preservativo para ir para a vagina, porque senão contamina. Houve essa pergunta, né? Várias pacientes perguntaram a respeito da relação anal como opção alternativa à relação sexual. É isso que eu oriento, né? Quer sair da relação anal e ir para vaginal, você tem que trocar o preservativo. Não pode, né? Tem que usar preservativo e tem que trocar o preservativo. Porque senão você leva bactérias do ânus para a vagina. Aí sim, a infecção. Quanto à reposição, o acompanhamento, a importância do acompanhamento do ginecológico depois do tratamento, porque parece que a gente trata a doença, falamos dos resultados, os exames estão bem, a doença está em remissão, só que existe uma continuidade de acompanhamento aí. Existe um acompanhamento psicológico, ginecológico, um acompanhamento que passa a ser uma relação médico-paciente, passa a ser médico-amigo. Sim. Porque você não precisa de um tratamento, provavelmente dito, mas precisa de um acompanhamento. Para melhorar a qualidade de vida. Exatamente. Existe, exatamente, às vezes, essa carência da gente contar com a ajuda de vocês. Né? No meu caso, não, eu sempre conto com a ajuda. Mas existe essa carência, muitas vezes, né? Assim, e isso pode deteriorar a qualidade de vida. Existe a questão da timidez que se estabelece pós-TMO. Ou às vezes desconhecimento. Você vai ao seu ginecologista, a sua ginecologista, não importa, e de repente ela está numa situação nova. Como abrir essa situação nova para o seu médico? Você tem que ter intimidade mesmo com o médico. Principalmente o ginecologista. Você tem que botar a vergonha de lado e perguntar tudo que você tem dúvida. Não dá para ir para casa com dúvida depois da consulta. Meninas, nada de timidez. Né? Abram-se com o seu ginecologista. E se não tiver intimidade com um ginecologista, a gente não sou preconceituosa. Vai para ginecologista de mulher, não é isso? Tem muita paciente que fala, doutora, eu vim aqui porque meu médico de era um homem, eu tenho vergonha de perguntar certas coisas para ele, e aí eu vim aqui porque com você eu acho que eu vou sentir mais, né? O importante, então, é buscar a saúde. A doutora Andréa esperando um atendimento urgente de uma paciente. Então, vamos continuando aqui uns minutos mais, que é justamente para falar um pouco do que se fez durante o tratamento, que é quando eu estou basicamente envolvido diretamente e que a gente tem que dar uma série de assistências, né, durante o tratamento. Breno, eu ouvi muita pergunta a respeito da menopausa precoce. Nós já falamos? Falamos um pouco, ela falou, tem alguns tratamentos que podem causar. Existe a diferença de que pessoas que estavam num período quase perimenopáusico e o tratamento só fez acelerar. Esses pacientes provavelmente não vão voltar a ter o estado hormonal de antes. Isso vai acelerar. Porém, as pacientes jovens que não estavam nesse período, que submetem a um transplante, vai depender um pouco do tratamento que foi administrado. E em alguns casos, o que acontece? Em alguns casos, os tratamentos são agressivos, como transplantes halogênicos, com radioterapia, que envolve a radioterapia no transplante, e nesses casos, mas também, isso é uma alta taxa de que isso realmente dá até a 15% dos pacientes. Tá? Então, é importante a gente conversar sempre, conversar bem sobre o assunto, para não gerar falsas expectativas, tá? de como lidar com a situação e poder proporcionar uma vida saudável, uma relação saudável e objetivos. Eu tenho uma pergunta para a doutora Andréia, se ela não conseguir responder agora.
quanto tempo, depois, viu, gente, as perguntas que não forem respondidas agora vão continuar gravadas e a doutora Andréia vai... Na medida do possível, ela vai respondendo. Como ela teve essa intercorrência, ela vai respondendo as perguntas no Face ao longo de hoje, amanhã e ao longo dos dias. Inclusive, existe uma grande necessidade de saber quanto tempo se pode pensar numa gravidez após a quimioterapia e o TMO. Ela vai responder essa pergunta, ela vai responder com um textinho ou um vídeo lá na nossa página, tá bom? Aqui ela tá do meu lado, tá se despedindo, porque ela vai para o pronto-socorro agora. Vamos chamar ela. Ela vai se despedir do pessoal. Desculpa, nós estamos com urgência no pronto-socorro, tenho que ir agora, tá bom? Tchau, prazer. Obrigada. Obrigado, André. Essa é a vida de fazer lives e não vídeos gravados, onde a gente se expõe. Aqui, a vida do médico é assim de corrida. Nós preferimos conduzir arriscar. Conduzir a situação normalmente e contar com a compreensão de todo mundo, né? Com as ausências, saídas e entradas da doutora Andréia. Exatamente. Outra coisa importante que a gente faz é por que ter todo esse cuidado e por que ter esses ajustes quando vai se iniciar um tratamento. O problema é que, como já foi comentado um pouco no começo, existem dois fatores, da mulher paciente e o risco do bebê. O bebê, com o contato com a quimioterapia, pode sofrer malformações. E a gravidez pode pôr em risco a mãe devido a dois motivos. Porque a gente pode atrasar os tratamentos, não dar o melhor tratamento, tá? E com isso, perder eficácia e perder possibilidades de cura da doença, tá? Então, são dois motivos básicos e que a gente quer o sucesso e que possa ser depois favorecido e possa seguir uma vida normal. Tá? Perfeito, doutor Breno. Eu acho que por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de dizer que nós não conseguimos, né, nesse momento, responder as perguntas que estavam ao vivo, mas elas estão aí e vão ser respondidas, tá? E todas as perguntas, se gerarem mais interesse, a gente marca outra, vai marcando outra. Isso. A gente está fazendo lives em vários assuntos. Isso não quer dizer que esse assunto não possa voltar. Não. Isso vai depender de vocês, depender se vocês querem que volte a discutir um assunto como esse. E a gente está se programando para a semana que vem falar de outros assuntos. Está por decidir ainda a participação, mas vai ser bem interessante e bem atualizada no aspecto que vocês se preocupam, que vocês têm no dia a dia do tratamento. E vocês também podem sugerir, né, deixar. Sugerimos, né, tal assunto, tal tema de interesse, né? Sensacional. Tá? Então aqui a gente se despede até a semana que vem. No final de semana põe o anúncio do que será a semana que vem, qual assunto a ser tratado. Boa noite a todos. Boa noite. E voltaremos e deixem as perguntas para a doutora Andréa. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos.